Bico de papagaio. Será que você já ouviu falar sobre isso? Existe nos animais? Fique ligado que esse é o vídeo de hoje. É muito comum, toda semana eu atendo pacientes que chegam aqui no consultório na I9 com queixas de Ítalo, meu animal fez um raio-x e ele tem um problema. Eita, o que aconteceu, dona Maria? Tem bico de papagaio. Aí eu fico, eita, e agora? Vou explicar para vocês o que é isso. Será que ele causa dor? Será que ele é um problema? Será que ele é uma doença? Então nós vamos mostrar isso para vocês aqui agora. Para acabar com toda a dúvida, bico de papagaio não é doença. Ele é uma resposta que o corpo forma, é um crescimento ósseo, para responder a alguma coisa que está alterado na coluna do animal. Vou mostrar para vocês aqui agora nesse vídeo. É uma alteração que acontece fisiológica em uma resposta do corpo na coluna vertebral. O disco ele sofre um colapso e o corpo começa a formar um excesso de osso que tende a unir uma vértebra a outra vértebra. E fica esse crescimento, esse é o vulgo e o popular chamado bico de papagaio. Mas isso nunca é uma doença. Ele quer dizer que aqui por cima dessa coluna está acontecendo alguma coisa muito importante. A gente chama isso de um achado, é um achado na imagem, seja numa radiografia ou numa tomografia. Que mostrando no modelinho de uma coluna, o bico de papagaio, ele representa esse crescimento aqui. Está formando um crescimento ósseo nessa vértebra com essa outra. E o normal, então, é o quê? Nós temos uma vértebra, entre uma vértebra e outra tem esse isoporzinho branco. Esse isopor é o disco e a função dele é a absorção de impacto, permitir mobilidade dessa coluna. Então, quando existe alguma alteração, o corpo quer formar o bico de papagaio, mas não existe uma cirurgia no bico de papagaio, é sempre aqui por cima. É uma hérnia, alguma coisa. Então, nós temos que deixar claro duas coisas. O bico de papagaio vocês acabaram de aprender e o que é hérnia de disco. Às vezes elas vêm juntas, mas são coisas totalmente distintas. Nunca confundam. É bico de papagaio com hérnia de disco. Como assim, Ítalo? O que é hérnia de disco? Então, nesse modelo aqui, nós temos várias representações de disco. O disco ele é essa estrutura que absorve o impacto de uma vértebra com outra. Um disco normal, um disco degenerado, esse amarelinho, e um disco que está desidratado, formando uma protusão. E olha isso aqui, ó. Isso daqui é uma hérnia de disco. Não tem nada a ver com o bico de papagaio. Mas às vezes, e principalmente nessa região que a gente acabou de mostrar, que é a lombosacra, geralmente está associado o bico de papagaio com uma hérnia de disco. E o que a gente opera aí? O bico de papagaio? Não, vocês já aprenderam, não existe cirurgia no bico de papagaio. É na hérnia de disco. Então, vou mostrar para vocês, nesse vídeo, como que acontece uma hérnia. Observem o disco, que ele é muito maior em tamanho em relação à medula espinhal. Esse conteúdo aqui de dentro deveria ser líquido. E ao longo do tempo acontece a degeneração, a calcificação, e esse conteúdo acaba sofrendo impacto, vai acontecer duas setinhas aqui se encontrando, esse choque vai fazer com que esse disco, que é muito fino em cima, rompa essa estrutura e joga esse conteúdo que antes era líquido e agora ele é arenoso, são pedras, que a gente fala vulgarmente, que acabam afetando essa medula. Comprimiu a medula, veja que ela mudou de cor, olhando aqui de lado ela foi esmagada, essa é a famosa compressão medular. Isso daqui faz os animais pararem de andar, perder o movimento das pernas, terem muitas dores, e é isso que nós costumamos operar na rotina, no dia a dia, nas cirurgias. Então, bico, pessoal, esqueçam, não é diagnóstico, é um achado. Pode estar relacionado com ele ou não ter nada a ver com ele. Tem muitos animais que têm bico de papagaio na coluna inteira, tem uma alteração que se chama DISH no inglês, e o cachorro às vezes não tem nem dor. Então, agora quando vocês ouvirem, o seu animalzinho tem um bico de papagaio, beleza, já aprendi, mas e o que mais? Tem que sempre vir, e o que mais? E uma hérnia de disco, uma instabilidade lombosacra, uma alteração, às vezes, infelizmente, um tumor na coluna, tem que ficar de olho nisso, beleza?